Amém? Os irmãos da freguesia enviam cumprimentos e que nós nos alegramos muito hoje. Teve um culto muito especial, culto do Dia dos Pais lá na freguesia, com o Ministério de Adolescentes dirigindo o culto, né? No final, o Ministério Infantil participando, uma bênção total. E então nós nos alegramos muito. Esse mês, como disse o pastor Adércio, é o mês de aniversário da Igreja de Deus. Eu não sei quantos aqui sabem qual é a data do aniversário da Igreja de Deus. 19 de agosto, glória a Deus. 19 de agosto, né? E estamos, a Igreja de Deus está completando 136 anos. A Igreja de Deus foi fundada em 19 de agosto de 1886, um pouquinho de tempo já, né? Foi fundada por um pastor chamava Richard Spurling. E essa igreja cresceu, se multiplicou, saiu para as missões. A Igreja de Deus hoje está em 108 países e temos cerca de 580 missionários. A Igreja de Deus tem cerca de 40 mil igrejas, pouquinho, né? Então, isso tudo, irmãos, tudo isso em decorrência do poder do Evangelho, do poder pregado através da palavra de Deus. E hoje, quando eu estava aqui, eu estava ali meditando um pouquinho, e eu estava sentindo no meu coração, né, o fogo do Espírito Santo tocando, porque, irmãos, o mais importante de nós virmos a casa de Deus é quando a gente vem para receber para a nossa vida. A gente, quando vem a casa de Deus, a gente não vem apenas para uma reunião religiosa. A gente vem para a casa de Deus para ter um encontro com Deus e para ser transformado nas nossas vidas. O tema de hoje, eu estava vendo ali marcado alguma coisa sobre avivamento. A Igreja de Deus é consequência ou resultado de um avivamento chamado Avivamento de Camp Creek, lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E eu sou professor no seminário, eu sou professor de História da Igreja de Deus. Então eu conheço um pouquinho tanto dos pontos negativos, das coisas positivas também que aconteceram, do crescimento da igreja, das pessoas que influenciaram o trabalho e o crescimento da Igreja de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa: o nascimento da Igreja de Deus é decorrente da vontade ou da necessidade de alguém ter uma vida diferente, ter uma vida preenchida. Sabe quando as pessoas chegam num momento da sua vida, numa situação das suas vidas que elas se sentem vazias, se sentem desmotivadas, essas pessoas se sentem sem desejo de ir à casa de Deus, né? E às vezes elas começam a ter uma vida apenas religiosa, e há pessoas que então decidem até mesmo procurar outras coisas, outros tipos de adoração, porque elas se sentem insatisfeitas, se sentem vazias, e as suas vidas não caminham para frente espiritualmente falando. Mas eu queria ler com você um texto nesta noite. Eu vou falar um pouquinho de avivamento, um pouquinho da história da Igreja de Deus, e vou falar um pouquinho da palavra. Isaías capítulo 6. No livro de Isaías capítulo 6, eu quero dizer para você que a melhor coisa, quando a sua vida está desmotivada, quando você se sente que não está caminhando para frente, ou que o seu coração não se sente preenchido pela presença de Deus, é que você comece a buscar a Deus, porque algo não está bem.
né? Porque quando nós estamos cheios do Espírito, quando realmente estamos com um foco naquilo que Deus tem para a nossa vida, nós estamos sempre motivados, sempre contentes, cheios da presença de Deus para fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você sai de manhã feliz, você volta à tarde cansado, mas feliz. Amém? Você vem para o culto, às vezes você pode vir cansado e volta renovado. Por quê, irmão? Porque você está pronto, está com o coração aberto, está com a sua vida à disposição do Espírito Santo para Ele fazer a obra na tua vida. Quando a gente fala de avivamento, o primeiro avivamento que tem que acontecer é na nossa própria vida. Nós temos que estar avivados todos os dias da nossa vida, cheios do Espírito Santo, cheios do desejo de servir a Deus, cheios da vontade de ganhar almas para Jesus. Porque quando isso começa a acontecer na vida da pessoa, começa a tocar na vida de outra pessoa, e assim, irmãos, o fogo vai pegando, e as labaredas do Espírito vai tocando a vida de cada pessoa. Esse texto que eu quero ler com você é Isaías capítulo 6, fala assim, todos encontraram? Olha só, hoje você vai ter um encontro com Deus, aleluias. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, é tremendo esse texto, quando nós podemos perceber o contexto em que o profeta escreveu esta palavra. A palavra nos mostra um momento da vida de Isaías, o profeta Isaías, em que Isaías tem um encontro com Deus, em que ele tem uma revelação de Deus para a sua vida. Isaías já era um profeta, e Isaías já estava trabalhando, já estava no ministério, servindo a Deus, fazendo as suas coisas. Mas sabe que às vezes nós estamos fazendo as nossas coisas no nosso dia a dia, trabalhamos, voltamos, né? Às vezes a gente vem à igreja, canta e tudo mais, levanta as mãos e adoram, mas parece que ainda falta alguma coisa. E então nós queremos algo mais de Deus para a nossa vida. Você quer algo mais do Senhor para a tua vida. Você quer sentir a presença de Deus mais de perto. Você quer ter uma experiência com Ele. Irmãos, todo crente, todo servo de Deus deve desejar ter uma experiência com Deus. Deve desejar sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Deve querer ser batizado no Espírito Santo. Deve querer ouvir o Espírito Santo falando com ele. Eu tive essa experiência de ser batizada com o Espírito Santo. É uma coisa, para quem ainda não foi, que eu aconselho que busque. É tremendo a experiência de receber o batismo no Espírito Santo. É você começar a falar em outras línguas. É você sentir aquela presença do Espírito que você não consegue parar de falar.
É você começar a ouvir o Espírito Santo falando com você. É você começar a cantar em línguas. Começa a orar 5 minutos, é 10, é 15 minutos, é 1 hora, 2 horas. Você não quer parar, porque você está cheio do Espírito Santo. Irmãos, o primeiro dos avivamentos que houveram na história, na recente, no ano de 1900, ele começou com uma mulher chamada Pandita Ramabai. Essa mulher, ela era uma indiana, e ela era da casta dos Brahmanes na Índia. Ela foi para a Inglaterra, se converteu ao cristianismo, ela voltou para sua terra e começou a buscar a Deus. Mas ninguém avisou para ela que os cristãos só oram um pouquinho. Ninguém tinha avisado para ela que não deveria, buscar muito a Deus. E os indianos, pessoas assim, eles gostam muito de oração, Os muçulmanos gostam muito de oração. E quando eles conhecem a palavra de Deus e entendem dessas coisas, eles começam a buscar o Senhor. E quando alguém começa a buscar a Deus na sua vida, o Espírito Santo começa a se envolver com a pessoa. E ela começou a receber batismo no Espírito Santo. E ela começou então a pregar o Evangelho, e mais outras pessoas e outros começaram a ser cheios do Espírito Santo naquela região. O primeiro avivamento mais conhecido no nosso século, no século passado, foi através de uma mulher que se chamava Pandita Ramabai. Irmãos, depois do ano de 1900, em 1904, talvez alguns nomes que eu vou falar aqui são um pouco estranhos para você, mas começa a fazer umas pesquisas, começa a estudar, que você vai começar a aprender. Na época do governo britânico, do Reino Britânico, quando o Reino Britânico era muito forte, existia um condado que chamava Gales, hoje é chamado de País de Gales. Inclusive a Kate Middleton é a princesa de Gales, a Diana foi princesa de Gales. Nesse condado, era um condado já de cristãos, mas, irmãos, há uma diferença. Às vezes acontece que as pessoas têm os seus costumes de ir para a igreja, voltar, mas quando Deus tem algo para fazer num lugar, através de uma pessoa, Ele começa a agir e operar, e o Espírito Santo começa a derramar sua presença, e começa a tocar a vida de alguém. Por mais que é Deus quem faz, é Deus que opera, mas Deus sempre usa alguém. E existia um homem chamado Evan Roberts, e este homem foi usado pelo Senhor para começar a pregar, para ministrar a palavra. E ele começou a pregar em Gales, e em 18 meses, irmãos, de pregação, da ministração do Espírito Santo na vida daquele povo, em 8 meses apenas, depois foi todo o país, mas em 8 meses 100.000 pessoas já tinham se voltado para Jesus. 100.000 pessoas já tinham sido tocadas pelo Espírito Santo, e as suas vidas estavam sendo transformadas. Diz que até as prisões haviam se fechado, porque não havia ninguém para ser preso. Os bares estavam fechados, porque ninguém ia lá para beber. As minas de carvão, aonde as pessoas trabalhavam lá, 100, 200 pessoas debaixo da terra, fazendo reunião de oração. Quando começa um mover do Espírito Santo através de alguém que ouve a voz de Deus e começa a pregação do Evangelho, uma das coisas que acontece, irmãos, é que as pessoas começam a mudar as suas atitudes. Pessoas que antes eram apenas religiosas começam a querer orar, começam a querer buscar a Deus. Sabe aquelas orações de 5 minutos? Passam a ser orações pela madrugada, passam a ser dias de jejum, passam a ser vidas de consagração ao Senhor. E a pessoa começa a ser diferente, e todos que olham falam: não, ele está mudado, é diferente, ela está diferente agora. Porque, irmãos, é diferente
quando alguém está totalmente envolvido com o Espírito Santo de Deus, porque a pessoa se torna ousada, porque a pessoa não tem mais vergonha de pregar o Evangelho, porque agora ela tem autoridade para pôr as mãos sobre alguém e orar por um enfermo. A pessoa muda completamente. E o país de Gales mudou. E a influência daquele avivamento de 18 meses que Evan Roberts esteve pregando naquele lugar, transformou aquele lugar e mudou a história. Aquilo ficou conhecido e é conhecido até os dias de hoje, por causa de um homem. E talvez você, olha só, estamos aqui olhando para a vida de Isaías, que era um profeta. Mas um profeta começa a se pôr na presença de Deus e começa a buscar coisas de Deus. Ou um ministro de louvor, quando começa a orar, quando começa a se envolver na palavra, ou você que ainda não está na liderança nem nada, mas você começa a dobrar os seus joelhos, começa a orar na madrugada, começa a jejuar, você vai ver que coisas diferentes vão acontecer na tua vida. Você vai ver que algo está diferente. Isaías percebeu que estava diferente. Ele percebeu que a sua vida estava mudando. E o que aconteceu de especial com Isaías? A Bíblia diz que ele teve uma revelação. Isaías viu Deus assentado sobre o seu trono. Isaías teve uma revelação do trono de Deus. E ele viu, e o Senhor, o espectro do Senhor estava sobre aquele trono, a sua presença e a sua glória. E os serafins estavam voando sobre o templo. Os serafins são anjos com 6 asas, que 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e 2 eles voavam, e estavam ali sobre o trono de Deus. E ele via, e os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Toda a terra está coberta pela glória de Deus. Ele podia ver, ele podia contemplar os serafins adorando. E irmãos, eu acredito que quando ele contemplava aquilo, a sua adoração, a sua maneira de tocar, a sua maneira de cantar, ele já sentia que aquilo era insuficiente. Ele sentiu a sua fraqueza, a sua fragilidade, o seu pecado. E é isso, irmãos, que nos leva a uma vida avivada, uma vida ativa. É quando nós estamos diante da presença de Deus e somos confrontados nas nossas limitações, e podemos ver a glória e o poder de Deus se manifestando. Nós podemos ver que somos pequenos. Aleluia. E ele viu que ele era pequeno, e ele falou: eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo também de lábios impuros. E eu vi o Senhor. O que eu faço agora? Sou pecador, estou morrendo, estou perecendo. Se nós pudéssemos, irmãos, contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus, você ia ver quão pequeno você é, quão insignificante nós somos. Isaías percebeu isso. Muitas vezes as pessoas, elas vivem uma vida que está limitada por aquilo que Deus permite sobre esta terra. É verdade, não é? Mas as pessoas caminham como se elas fossem alguma coisa. As pessoas caminham como se elas pudessem alguma coisa. E é um ditado que diz assim: dá dinheiro e dá poder para uma pessoa que você vai conhecer o coração dela, porque ela se manifesta. O orgulho, a prepotência, quer passar por cima dos outros, se acha o tal. Mas Isaías, quando ele viu o Senhor, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, tudo aquilo que ele se achava, tudo aquilo caiu por terra. O que ele pôde contemplar foi a glória de Deus, e percebeu o quão pecador ele era, o quão falho ele era. E isso, irmãos, está cheio. As igrejas vão se enfraquecendo, as pessoas vão perdendo as suas motivações, e às vezes vem para a igreja 1 vez ou 2 por mês, né? Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que quer buscar a Deus 3, 4 vezes por dia, todo tempo,
Tem um amigo meu que fez seminário comigo, e eu fui para Moçambique, e ele disse que ia para Angola, mas no final das contas ele foi para Moçambique também. Ele era um pai de santo que se converteu a Jesus, se preparou e foi para Moçambique para pregar o evangelho. E quando ele chegou lá, foi lá me encontrar, almoçou na minha casa, e ele então foi para o norte do país. Aqui nós temos os nossos costumes aqui, né, de orarmos, né, uns 5 minutinhos, saímos correndo da presença do Senhor. E ele então foi para um lugar no norte do país que era um lugar para muçulmanos. E ele começou a pregar o evangelho, e Deus foi com ele, Deus lhe deu graça, e os muçulmanos começaram a se converter. E quando os muçulmanos começaram a se converter, eles começaram a ter sede de Deus, eles começaram a querer mais de Deus, que tinham descobrido algo maravilhoso que eles não conheciam, que era Jesus. Aí eles vinham 5 da manhã, batiam na porta: missionário, nós queremos orar. Dava meio-dia, eles vinham bater: missionário, vamos orar. Aí oravam mais um pouco, iam para casa: não, vamos para casa, depois nós oramos mais. 3 da tarde voltavam: missionário, nós queremos orar mais. Aí dobravam, oravam mais. 6 da tarde estavam lá eles para orar. 10 da noite estavam lá eles para orar de novo. E ele falou: gente do céu, não aguento mais de tanto orar. Por que, irmãos? Olha só, nós cristãos não nos dedicamos e não nos colocamos o suficiente na presença de Deus. Os muçulmanos, eles são acostumados a orar 5 vezes por dia, e se tiver que parar no meio da rua, o seu táxi, o seu Uber, e pôr um paninho ali para orar, eles param o trânsito para orar. E nós precisamos mais disso, irmãos. Precisamos nos envolver mais com o Espírito Santo, ter mais desejo no nosso coração para buscar a presença de Deus. Não essa madrugada, mas a anterior, porque essa madrugada eu fui dormir às 3 horas, para levantar de manhã para ir para o culto. Mas na anterior, na madrugada passada, quando deu 1 hora, e eu estava um pouco sem sono, eu falei assim: não, é a hora de orar, é a hora de dobrar o joelho. Aí minha esposa bateu na cama: cadê? Não estava. Ela falou: onde você está? Eu falei: estou aqui. Ela sabia que estava orando. Estava orando. Eu comecei a orar por cada pessoa da igreja, comecei a orar por cada familiar que eu conheço, comecei a buscar, irmãos, pela vida daquelas pessoas que eu sei que estão com problemas. E agora ali eu posso te mostrar uma foto que uma pessoa me mandou, uma pessoa que estava com um problema no seu casamento, e nessa semana a esposa tinha pedido separação. Não te amo mais, não te quero mais, eu quero me separar. E naquela madrugada, essa madrugada não, essa noite anterior, eu coloquei eles diante do Senhor e falei: Senhor, o Senhor juntou este casal, só o Senhor pode separar. E entreguei eles na presença do Senhor. Agora ele me mandou uma foto: olha, pastor, estamos indo tomar sorvete juntos, a família. Irmãos, porque Deus ouve as nossas orações. Tenha confiança no teu Deus. Ele quer transformar situações na tua vida. Ele quer te levantar para pregar o evangelho. Ele quer solucionar aquelas coisas que você às vezes quer fazer sozinho. Ele quer fazer com você. Ele quer dirigir a tua vida. Ele quer ter espaço de comunhão na tua vida. Hoje pela manhã eu preguei sobre a paternidade de Deus, e falei sobre Paulo. E Paulo, ele aprendeu de Deus uma coisa muito importante, que ele tratava as igrejas, ele tratava os irmãos, em primeiro como filhos na fé, mas também filhos na comunhão. E para Onésimo ele diz: filho nas algemas. O amor que ele aprendeu a ter pelas pessoas. Irmãos, estar na presença de Deus, se envolver com o Senhor, ver a sua glória, transforma a nossa vida, arranca o nosso orgulho, tira aquela ostentação do nosso coração, tira a prepotência de alguém que se acha que tem alguma coisa.
nos faz, irmãos, buscar o equilíbrio e sermos quem nós realmente devemos ser. Amar numa sociedade em que a paternidade perdeu o seu valor, em que a família está sendo destroçada. Mas quando nós buscamos a Deus e quando vimos a glória de Deus, buscamos ter experiência com Ele, a sua glória, a sua presença nos transforma. Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele viu o trono do Senhor. E quando nós temos esse encontro com Deus e reconhecemos as nossas limitações e que somos falhos, quando há arrependimento no nosso coração, e nós clamamos a Deus, caímos ajoelhados diante da sua presença, por causa da sua glória, como João lá no Apocalipse, o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos transforma. A palavra diz que naquela hora, um dos serafins veio com um tenaz, com uma pecinha, pegando lá uma brasa do altar, tirou uma brasa do altar acesa e veio e tocou na boca do profeta Isaías e falou: o teu pecado está sendo tirado, você está sendo purificado. Um avivamento, irmãos, ele é propósito de Deus. Quando há alguém orando numa região, quando há alguém orando num bairro, alguém que se dobra diante do Senhor, o Senhor levanta pessoas. E quando as pessoas estão buscando o Senhor envia os teus anjos para encontrar corações quebrantados, pessoas que estão dispostas ao arrependimento, para serem tocados por brasas vivas do altar de Deus, para serem purificados nos seus lábios e corações, e poderem se dedicar completamente ao Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Nenhuma culpa vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, às vezes nós não temos a dimensão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Há um homem nos Estados Unidos chamado Richard Spurgeon. Havia esse homem, e que ele mesmo já era um pastor de uma igreja, mas ele conta que os membros da sua igreja não tinham nenhum comprometimento com Deus. Os jovens, os casais, as famílias, era pura religiosidade. Então ele decide um dia mudar aquilo. Ele fala: não é possível, nós não podemos permanecer assim. E uma pessoa que tem um toque de Deus na sua vida, que é tocada, escolhida pelo Senhor, cheia do Espírito Santo, ela nunca vai estar acomodada, ela vai se despertar. E esse homem, em 1886, ele decidiu: eu vou ser diferente, e começou a ministrar uma reunião de oração. Poucas pessoas começaram a vir naquela reunião de oração, e todos os dias oração, oração. Aí o seu filho se juntou, sua esposa se juntou, alguns membros da igreja se juntaram, e ele juntou 10 pessoas e falou assim: nós vamos fazer algo diferente. E começaram o que eles chamaram de união cristã, a unidade dos irmãos que queriam realmente se comprometer com Deus e orar. E olha só o que ele disse nesse dia. Ele falou assim para aquele grupo que estava reunido ali com ele: todos os cristãos, como os que aqui estão presentes, que desejarem ser livres de todos os credos e tradições feitas pelo homem, e estão dispostos a tomar o Novo Testamento, ou seja, a lei de Cristo, como sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais e privilégios de ler e interpretar para si mesmo, como ditar suas consciências, estão dispostos a reunirem-se como a igreja de Deus para realizar negócio com a mesma, venham à frente. E 8 pessoas se levantaram. Essa foi a declaração dele naquele dia, 19 de agosto de 1886. Irmãos, são 136 anos. Aquela reunião de oração, aquele propósito, aquela inquietação do coração dele se transformou no que é a igreja de Deus nos nossos dias. Quantos aqui não conhecem a igreja de Deus? Ou perdão, a Assembleia de Deus?
A Assembleia de Deus também é resultado de 2 homens que saíram lá dos Estados Unidos, que eram de outros países, sueco, etc., e vieram para o Brasil para pregar o Evangelho, e no poder do Espírito Santo levantaram uma obra que hoje toma o Brasil todo. Quando alguém está disposto a pagar o preço, quando alguém está disposto a envolver-se com a obra, que está disposto a dedicar-se, irmãos, ele vai fazer coisas que jamais imagina. Deus utilizou o Richard Sperner, levantou um grupo e iniciou aquilo que foi chamado de avivamento de Campo Creek. E no ano de 1896, 10 anos depois daquela reunião, o fogo do Espírito Santo começou a descer sobre eles. O Espírito Santo começou a salvar, e foi uma avalanche de pessoas se convertendo, e os milagres acontecendo, vidas sendo transformadas. Irmãos, a igreja que eu dirijo era uma igreja um pouco dura em alguns aspectos, e eu falei assim: eu vou começar a orar. E estabelecemos a quarta-feira de intercessão para a igreja e libertação. O pessoal nunca tinha visto manifestar um demônio. Aí começamos a orar. Chega no domingo, se manifesta lá uma pessoa. Pessoal desesperado, que nunca viu, não tem experiência, apenas religiosos. Aí chega na outra quarta-feira, uma pessoa vem à frente, precisa de oração, começamos a orar, se manifesta o demônio. As pessoas começam a ser livres, as pessoas começam a ser curadas. Satanás vai se retirando e levando as enfermidades com ele. Os problemas da família começam a ir embora, porque, irmãos, no poder do Espírito Santo, coisas tremendas acontecem. Se você quer mudar a tua vida, comece a orar, comece a clamar, comece a interceder, comece a jejuar, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se vocês, 2, 3, 5, 7, 9, 11 pessoas, ele começou com 8. Com 8 pessoas chegou em 185 países. E com 11 pessoas, irmãos, pode chegar a mais de 200 países. Amém? Eu saí, irmãos, do interior do Paraná, quando Deus, acho que eu contei aqui um dia, quando eu tinha 6 anos, Deus falou comigo, que tinha uma obra na minha vida, e 6 anos eu não sabia ler nem nada, mas eu estava ali com a Bíblia, e eu pude entender a Bíblia, com 6 anos, sem saber ler. O Espírito Santo falou: eu tenho uma obra na sua vida, e eu vou te levar para lugares que você não imagina. Se dedique. Eu me desviei um tempo da presença do Senhor, mas voltei para Deus, eu voltei para o Senhor, e o Senhor começou a incomodar o meu coração. Eu fui batizado no Espírito Santo, e no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu comecei a falar em línguas, cantar em línguas, eu falei um monte de coisa. E o Espírito Santo começou a falar comigo, falar no meu coração, a falar, e eu ouvia, você ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus, irmãos, levantou a minha vida, me preparei. Eu já viajei para Guatemala, eu já fui missionário em Moçambique, já trabalhei na África do Sul, na Suazilândia, já fui à Argentina, já fui a El Salvador, já fui em vários lugares, Brasil inteiro, pregando o Evangelho, porque um dia eu resolvi entregar o meu coração para Deus, resolvi entregar a minha vida para Deus, e esperar que Ele fosse o Senhor e operasse na tua vida. Se você falar: Senhor, olha, talvez você pense: eu não tenho tanta preparação, eu não sei cantar tão bem, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, mas eu quero ser usado por Ti. Dobra o teu joelho, vai lá na madrugada e falar: usa a minha vida, Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Porque quando Isaías, ele viu o Senhor, e o Senhor enviou o seu anjo e tocou a sua boca, diz assim a palavra do Senhor, ele diz: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor não estava falando diretamente com Isaías, ele estava falando: a quem enviarei?
E Isaías falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito e que está disposta a servir ao Senhor, quando o Senhor fala, ela desperta e ela toma atitude e vai. Você fala assim: mas eu trabalho, eu sou enfermeiro, eu sou vendedor, eu sou isso, aquilo. Irmãos, Deus nunca vai deixar que você padeça ou que você pereça, que você passe necessidade, porque aquele que te chama, Ele te sustenta, Ele cuida de você. E se há alguém que pode cuidar de alguém, é Deus, que nunca vai te deixar faltar, porque Ele cuida onde você está. Eu deixei, no dia que eu entendi de Deus que deveria sair para o campo missionário, eu deixei meu emprego. Eu era operador de estação do metrô de São Paulo, trabalhava na linha azul, e eu falei: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, daqui para frente eu vou fazer a tua obra. Saí do metrô, na época com R$197 de indenização, não era nada, e fui, e em 20 dias eu estava em Guatemala. Com que dinheiro, irmãos? Se eu não tinha. Quando Deus toma conta das nossas vidas, Ele vai abrir as portas necessárias que você precisa para fazer a sua obra. E se você, mesmo aqui onde você está, estiver passando lutas e necessidades, se você tiver consciência e se entregar ao Senhor, falar: minha vida está aqui, Senhor, usa-me a mim, Ele vai entrar e abrir portas que você não imagina. Essa semana, há 2 semanas atrás, tinha uma irmã na igreja que ela falou assim: pastor, olha, eu estou desde a pandemia procurando emprego, a coisa está ruim, e eu não acho emprego, e o único emprego que eu consegui aqui, eles queriam isso, era longe, 2 horas para ir, eu ia ganhar pouquinho, não valia a pena. Eu falei: vem para a oração. Ela veio uma quarta-feira, oramos por ela. Veio na outra quarta-feira, na terceira que foi agora, ela não veio. Aí eu liguei para o esposo dela e falei: cadê a irmã? Pastor, a irmã passou no emprego, está fazendo entrevista numa grande empresa, numa grande indústria. Irmãos, quando você sai da sua comodidade, quando você decide fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai abrir portas, Ele vai te abençoar, porque você está no mover do Espírito, fazendo a vontade dEle. Ele vai tomar conta de tudo. Não vamos sofrer à toa. Para quê? Irmãos, a época que eu mais tive um salário melhor, tinha salário melhor do que no metrô de São Paulo, foi quando eu estava em Moçambique. Deus cuidando de mim no país mais pobre do mundo. Eu tinha mais o salário melhor do que quando eu estava aqui no metrô de São Paulo. Nunca me faltava. Deus me deu gente na igreja que era médico, engenheiro, dentista, todo tipo de pessoas o Senhor colocou na igreja. E teve um dia que uma irmã chegou assim e falou: missionário, de hoje para frente, Deus tocou no meu coração. Naquela época, 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, ela falou assim: a partir de hoje, Deus falou no meu coração, é para eu ofertar $500 mensais para vocês. E eu falei assim: mas nós já temos um salário, já estamos bem. Ela falou assim: não, esses $500 é para vocês saírem, passear, levar as crianças para passear e etc, comprar roupa, fazer o que vocês quiserem. Irmãos, Deus deixa faltar? Não deixa, porque Ele cuida daqueles que fazem a vontade dEle. O que você está esperando para tomar aquele passo, para dar aquele passo? O que você está esperando para confiar em Deus? Tem pessoas que ficam no emprego ali, sofrendo, porque tem medo de dar um passo na frente. Como Deus vai te dar um melhor se você não deixa aquele? Como você vai para frente se você quer andar para trás? Quando estávamos em Guatemala, e nós estávamos prontos para ir para Moçambique. E eu e minha esposa e 2 meninas. E tudo que nós tínhamos eram nossas malas. E nós, onde íamos, levávamos nossas malas conosco. Moçambique estava saindo da guerra, da guerrilha. E na última semana, antes da nossa viagem para Moçambique, que nós íamos para a conferência internacional ser apresentado,
nós fomos para um lugar chamado Huehuetenango. E quando nós estávamos na rodoviária, o país saindo da guerrilha, um monte de gente desempregada, as lojas todas estavam fechadas com grades. Para você comprar uma coisa, você não entrava, você tinha que pegar as coisas pelo buraco. Soldado, todo mundo com armas. E nós chegamos na rodoviária prontinhos para pegar o ônibus e ir para aquele lugar. Quando chegou ali, eu fui no mercadinho comprar umas bolachas. Quando eu voltei, minha esposa estava chorando. Tinham levado todas as nossas malas, todas as nossas bagagens. Não tínhamos mais nada. Só uma bolsinha de mão que a minha esposa estava, não levaram. Onde tinha documentos, onde tinha as passagens. E eu falei para ela assim: cadê os documentos? Ela disse: estão aqui. E as passagens? Estão aqui. Então vamos para frente. Entramos naquele ônibus, minha esposa chorando de um lado e eu aqui triste do outro. Mas seguimos em frente, sem medo. Levaram todas as nossas roupas. Estávamos prestes, irmãos, a ir para a África. Como íamos sem nada? Quando nós chegamos naquele lugar, em Huehuetenango, era uma igreja chamada Igreja Novo Pacto. E o pastor de lá falou assim: cadê a mala de você? Eu falei: fomos roubados. Levaram tudo que nós tínhamos. Ele falou: tá bom, fica tranquilo. Eu falei: tá bem, estou tranquilo, não tem problema não. Sexta-feira pregamos à noite, sábado de manhã, à tarde teve trabalho evangelístico com os jovens, domingo de manhã tinha o culto. Domingo de manhã eu preguei a bênção de Deus, o cuidado de Deus, ministrei e tal, e ninguém falou nada. E nós com a mesma roupinha, irmão, de sexta até domingo. Tínhamos que voltar daquele jeito. Quando terminou o culto, o pastor chamou a gente na frente e mandou que ficássemos alinhados. Nós ficamos alinhados, eu, minha esposa, minhas duas filhas, uma com 4 anos e a outra com 7. Ficamos ali esperando, e ele falou: pessoal, todo mundo que comprou as coisas para os missionários podem vir à frente. Irmão, nós choramos tanto, porque aquilo que tinham roubado da gente era só a metade daquilo que Deus nos deu. As roupas que eram velhas que os ladrões levaram, nós ganhamos todas novas. Deus trocou o nosso guarda-roupa para irmos para a África. Agora você acha que Deus não cuida? Nós não estávamos no Brasil, nós estávamos em Guatemala. Nós estávamos numa cidade no interior da Guatemala, país pequeno. Deus estava cuidando de nós. Deus cuida de você. Irmãos, é hora de nós nos envolvermos com Deus. É hora dessa igreja continuar se envolvendo com Deus. Eu sei que vocês estão se esforçando. Eu sei que vocês estão procurando fazer tudo com zelo. Continuem se envolvendo, porque Deus vai fazer grandes coisas. Aqueles 8 irmãos se transformaram em uma multidão. A igreja veio para o Brasil em 1955. 12 de março de 1955, a igreja de Deus se estabeleceu no Brasil, através de uma mulher, uma missionária americana chamada Matilda Poulsen. E hoje a igreja de Deus está espalhada pelo Brasil todo. Igrejas que têm 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, igrejas enormes, que têm empresários, políticos, etc. Começou por causa de uma pessoa, uma mulher, Matilda Poulsen, que veio para o Brasil pregar o evangelho. Uma mulher que veio pregar aqui em Guarujá, que veio antes do pastor Sandro e a missionária. Agora vocês dando sequência, não desistam, creiam no Senhor, que pedras duras se quebram com dinamite. Dinamite é poder de Deus para arrebentar com todas as pedras, as rochas que estiverem aqui, impedindo o crescimento da igreja do Senhor neste lugar. É com oração. Dobre o seu joelho, vocês vão ver. Problemas na tua casa, problemas com o teu casamento, problemas com teus filhos, problema com a tua saúde. Diante de Deus, vai diante dele, ele vai operar, ele vai agir. O Espírito Santo está presente. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador, o Espírito Santo, e ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia, não estamos só, o Espírito de Deus está conosco, nos fortalece, nos mostra cada dia. Irmão, eu não tenho relógio, tem aqui, já está na hora, né? Já. Irmãos, eu louvo a Deus, porque cada dia nós temos encontrado com Deus na nossa vida e temos recebido de Deus o seu favor. A palavra do Senhor é fiel. A palavra de Deus é fiel para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Você já parou para pensar
Qual é o teu envolvimento com Jesus? O que Jesus é para você? O que a palavra de Deus é para a sua vida? Você já parou para pensar? Quanto você tem oferecido de você para Deus? Eu não estou falando de oferta, não estou falando quanto de você, do teu envolvimento, do teu tempo, do teu amor, da tua dedicação você tem oferecido a Deus. Quantas madrugadas você tem dobrado o seu joelho para orar? Quantos dias você tem jejuado diante do Senhor? Quantas vezes você já fez jejum? Quanto tempo você gasta em oração? Você quer ter uma experiência com Deus? Quer ver o que Isaías viu? Comece a fazer isso. Comece a buscar a Deus. Comece a buscar a presença de Deus. E você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Você vai ver a transformação de Deus na tua casa, no teu trabalho, por onde você andar. Deus vai fazer algo impressionante. Porque Deus é um Deus de maravilhas. E Ele opera maravilhas. Operou lá na Índia. Operou lá no país de Gales. Operou nos Estados Unidos, opera no Brasil, vai operar na tua vida. Amém, irmãos? Ele está se movendo, o Espírito do Senhor está se movendo. Ele quer se mover na tua vida. Abre o teu coração, se envolva mesmo, em nome de Jesus. Porque o avivamento, ele pode ser de algumas horas, de algumas reuniões, pode ser de meses, pode ser até de anos. E um avivamento vai transformar a tua vida. E as pessoas que pensam que às vezes um tempo de avivamento se acaba muito rápido, é fogo de palha, se enganam. Porque o avivamento de Gades permaneceu depois de anos e anos e anos. 80% daquelas pessoas continuaram servindo a Deus. O Espírito do Senhor quer se derramar sobre este lugar. E quer o teu envolvimento, o teu compromisso com Ele. Comece a buscar o Senhor. Amém? Eu vou dizer para você, vou fazer aqui um desafio para você. Quantos aqui já oram de madrugada? 2, 3 da manhã? Não? Só você, pastor. Eu quero fazer um desafio com você. Comece a orar 2 ou 3 vezes na madrugada. 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã, está tudo quietinho. Dobre o seu joelho e comece a orar. Ora por seu esposo, ora pelo seu filho, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família, ora pelos irmãos da igreja. Garanto para você que menos de 30 minutos não é possível você orar. Comece a orar. Jejue uma vez por semana. Acorde na madrugada umas 2, 3 vezes na semana para orar. Jejue uma vez por semana. Faça esse desafio com você. E eu quero ver se na próxima vez que eu voltar aqui, se você não vai falar que alguma coisa mudou na tua vida, que alguma coisa aconteceu. Comece a ler um texto da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Comece a ler um salmo, ou um texto do Evangelho, um capítulo do Evangelho, ou um salmo, todos os dias. Você vai me contar o seu testemunho depois. Amém? Eu não vou pedir nem para você levantar a mão, porque eu não quero induzir você a fazer uma coisa que depois você não cumpra. Mas eu quero que você se esforce a ler a Bíblia todos os dias, e dobrar os seus joelhos na madrugada, pedir pela sua família, pedir pela igreja, pedir pelos não salvos, pelas nações que estão perdidas, e jejuar uma vez por semana, para ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor quer te enviar, quem sabe para dentro da tua própria casa. O Senhor está te enviando, quem sabe para a tua vizinhança, para o meio da tua família, para a casa daquele irmão que não vem mais à igreja. Sabe aquela pessoa que vinha e não aparece mais? Desmotivou, perdeu a força. O Senhor está te enviando para lá. O Senhor quer te usar para resgatar essa pessoa. Sabe, se você mesmo estava perdido anteriormente, e Deus está te levantando, Ele está te fortalecendo, e está te chamando para permanecer firme, para permanecer em pé, para caminhar em frente. O Senhor está te enviando
para a conquista do seu próprio coração nesta noite, porque você tem uma visão de Deus, você tem uma revelação de Deus, e você vai ver a sua glória, e você vai ver o seu tamanho, as suas limitações. Mas quando nós percebemos isso e nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Ele perdoa as nossas falhas, Ele perdoa os nossos pecados e toca as nossas bocas com a brasa de fogo e nos purifica. E quando nós somos purificados, nós estamos prontos para ser cheios do Espírito Santo. Quando você está purificado e arrependido, você está pronto para ser cheio da presença de Deus, para a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, para que o Espírito Santo se manifeste na tua vida. Se você não é batizado com o Espírito Santo, faz esse processo que eu te disse aqui. Comece a buscar na madrugada: Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Comece a buscar ao Senhor, comece a glorificar a Deus, e você vai ver que logo você vai começar a falar em mistérios, que logo você vai começar a ter intimidade com Deus. Você vai ver coisas acontecendo, você vai ver milagres na sua vida acontecendo. Ele vai te usar, amém? Glória a Deus. Estamos na presença do Senhor, estamos na presença do Senhor nesta noite. Senhor, assim como o Senhor usou pessoas como William Seymour, como Evan Roberts, como a Pandita Ramadai, Senhor, como Richard Sperling, Senhor, como, ó Deus, Matilda Ponce, Senhor, como outros pastores, outros irmãos, outros líderes, ó Deus, para pregar o Evangelho, Senhor, como Daniel Berger, como Gunnar Wingren, Senhor, que vieram à nossa pátria para pregar a Tua palavra, ó Deus, e para ministrar o Evangelho na vida do povo brasileiro. Ó Deus, hoje, Senhor, nós somos resultados, ó Deus, do esforço, do trabalho, ó Deus, de homens e mulheres que se dedicaram na pregação da Tua palavra. Por isso hoje, Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, um grupo de pessoas que estamos, Senhor, diante de um desafio, diante de uma proposta de buscarmos a Sua face, de buscarmos a santidade, de nos envolvermos com o Teu Espírito. Ó Deus, por isso nós te pedimos, Senhor, envia, Senhor, a Tua presença, enche cada coração, enche cada vida, enche, Senhor, com a Tua glória. Senhor, manifesta o Teu poder sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. E se alguém nesta noite, ó Deus, está como Isaías, Senhor, sentindo o seu pecado, toca, Senhor, agora com brasas do altar, purificando a vida desta pessoa, limpando a mente, limpando o coração, preparando, Senhor, este vaso, preparando, Senhor, esta pessoa para ser cheia do Teu Espírito Santo. Aleluias, em nome de Jesus. Seja cheio nesta noite, seja tocado pelo poder do Espírito Santo, seja renovada nos dons do Espírito, seja fortalecido nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias, em nome de Jesus. Sereme canta lamacheri canta laia, ericandarabachurianda lamastei canta laias. Espírito Santo, começa a mover neste lugar. Espírito Santo, marca este lugar para começar um avivamento aqui no Jaraguá, Senhor. Aleluias. Senhor, levanta estas pessoas, levanta este povo para começar um mover do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado nesta noite. O Senhor quer ministrar o teu coração, a tua vida. O Senhor quer te levantar, te fortalecer. O Senhor quer te usar como um tição tirado do fogo, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, se houver alguém aqui nesta noite enfermo, Senhor, toca, Senhor, e cura, Senhor. Tira esta enfermidade em nome de Jesus. Toca, Senhor, neste corpo, da cabeça à planta dos pés. Toca, Senhor, nos nervos. Toca, Senhor, nos ossos, nos músculos, no sangue. Ó Deus, vai tirando, Senhor, toda a infecção. Vai tirando, Senhor, toda a enfermidade. Ó Deus, toca na coluna, Senhor. Repreende a enxaqueca.
repreende a depressão, repreende a tristeza, repreende o mal, Senhor, e vai libertando, ministrando cura, ministrando milagres, Pai, sobre a vida, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Ó Deus, manifesta o teu poder, que pessoas daqui saiam curadas, libertas em nome de Jesus, sejam visitadas pelo Senhor, sejam fortalecidas em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui, Senhor, com seu nome no Serasa, ó Deus, pessoas, Senhor, com seus cartões de créditos estourados, Senhor, visita também, Senhor, entra com providência na vida dos teus servos e servas. Tira, Senhor, toda angústia, toda preocupação do coração, traz paz para suas mentes, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, abençoamos os relacionamentos, abençoamos as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos este ministério, abençoamos cada líder nesta casa. Este ministério de louvor possa continuar assim, Senhor, se dedicando, cheio do teu Espírito, ministrando as vidas que aqui entrarem para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa a vida do Adércio, a vida da Núbia, Pai, que são os responsáveis nesta casa. Enche-os do teu Espírito, dá sabedoria e graça para eles pregarem a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Te louvamos e te adoramos. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, Senhor. Enche, Senhor, com a tua presença, com o teu poder, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, te exaltamos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Sou Igreja de Deus.